Bom dia. Bom, me apresentando para aqueles que ainda não me conhecem, me chamo Hélio Maria. Eu tenho 34 anos de idade, sou casado há 8 anos, quase não tenho filhos. Pode começar a falar o nome das crianças? Sou pai do João Paulo, Ângelo Maria, Mariana, Luiz Maria e José Benício, né? 5 filhos. Estou na estratégia do muçulmano. Os muçulmanos dizem que vai tomar o mundo pelo ventre, né, das mulheres, nós também, se Deus quiser. Eu te convido você a pegar comigo, quem está em pé, quiser sentar. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. Sou membro de enquanto vocês estão procurando, Mateus 16, de 13 em diante. Sou membro também de uma comunidade chamada Comunidade Missionária Mariana, onde o nosso carisma consiste numa entrega total à Santíssima Virgem, para melhor viver a nossa entrega total a Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. Amém? Amém. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Estas são para nós palavras da salvação. Vamos aplaudir o Evangelho de Jesus? Amados, este evangelho, ele é profundo. Jesus vai perguntar para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? Olha, Jesus, uns dizem que o Senhor é João Batista, o Senhor é Elias ou outros dos profetas. Mas Jesus quer saber dos seus. Olhando então para os seus apóstolos, Jesus fala: mas para vocês, quem sou eu? Sabia que nós corremos um risco de estar na igreja e não conhecer Jesus? Sabia que nós corremos um risco de ter a experiência que Samuel teve quando era criança? Samuel vivia no templo, Samuel vivia na casa de Deus, e quando Deus chamou Samuel foi até o sacerdote Eli e disse: o Senhor me chamou. Eli disse: não lhe chamei, torne a dormir. Depois Samuel escuta mais uma vez alguém lhe chamando. Ele vai até o sacerdote Eli. O sacerdote Eli então percebe que é Deus que está chamando o menino Samuel, e vai dizer para ele: não, torna-te a dormir. Se você ouvir mais uma vez, diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo te escuta. Samuel estava na casa de Deus, Samuel habitava no templo de Deus, mas Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Samuel ainda não conhecia a Deus. E nós estamos na igreja há quanto tempo? Será que eu reconheço a voz de Deus? Pode ser que eu esteja na igreja, mas eu ainda não tive uma experiência com Deus. Pode ser que eu habito na casa de Deus, mas eu ainda não escuto a voz de Deus.
Então, quem é Jesus para nós católicos? Quem é Jesus para nós que estamos aqui? Aqueles que nos acompanham em casa, quem é Jesus para mim? Será realmente Ele Deus, o Senhor da minha vida? A razão de toda a nossa existência? Então é necessário ter uma experiência verdadeira com Ele. Conhecer, lógico que a gente fala de conhecer a Deus, né? De se aprofundar em Deus. E como que nós iremos conhecer a Deus? Como que nós iremos ter uma experiência com Deus? Lógico que a base de tudo é a vida de oração. Orar, falar com Deus. Porque o que o santo vai nos ensinar, mais do que falar de Deus, é necessário falar com Deus. É um dos grandes perigos que nós pregadores, missionários, eu acredito que aqui também tem muitos que já pregam, é o grande perigo que nós corremos, da vida ativa, de falar muito de Deus, mas esquecer de falar com Deus, de também ouvir as coisas de Deus, de que eu já não sou, atingi já o meu alvo, e sei lá, eu já sei de tudo, eu não preciso mais rezar, eu não preciso mais estudar. É o grande risco que nós corremos. Então, conhecer a Deus, falar com Deus, querer experimentar a Deus, porque Deus, meus irmãos, é muito mais do que nós já experimentamos. Um dos maiores medos que eu, Hélio Maria, particularmente tenho, é de me acostumar com Deus. Deus é muito mais do que eu já experimentei. Deus vai muito mais além. Eu lembro que eu fiquei 5 anos como ministro extraordinário da comunhão na minha paróquia. Eu digo assim, que me enganaram no meu curso. Falaram que em 3, 4, 5 meses era natural você ficar assim, o corpo de Cristo tremendo, Foram 5 anos assim. E quando eu ia dar formação para os novos ministros, que o nosso ex-pároco pedia, eu dizia: no dia que forem servir o altar e não tremer, você não presta mais para ser ministro extraordinário. Eu dizia a mesma coisa para os coroinha. Por quê? Porque se acostumou com Deus. Deus é muito mais além. Então, como Hélio Maria, eu posso ter uma experiência com Deus? Lógico, a vida de oração. Porque o que é a vida de oração? Santo Agostinho disse que a oração é um encontro da nossa sede com a sede de Deus. O beato José Alamano disse que quando você dá um passo em direção a Deus, Deus dá 9 passos em direção a você. É um Deus que espera por nós. É um Deus apaixonado por nós, um Deus que foi capaz de deixar o céu, onde Ele era adorado pelos anjos, assumiu a natureza humana, caminhou no nosso meio, se fez um homem como nós em tudo, exceto no pecado. Como não conhecer esse Deus? Como não se apaixonar por esse Deus? Como não querer mergulhar nesse Deus? E aí ter a experiência com Ele. Porque quem encontra Deus, gente, nunca mais será o mesmo. Como é que é o nome desse evento? Convertei-vos, Você lembra, Jesus, ele era pequeno ainda, recém-nascido. Os reis magos vão adorar Jesus e o texto é claro, eles voltaram por um outro caminho. O que quer dizer isso, voltar por outro caminho? Eles se converteram, mudaram de rota, houve uma conversão, uma mudança. E é isso que precisa acontecer na minha vida. Cadê aquelas convenções que a gente costumava ver? Aquelas mudanças de vida. Hoje o povo está na igreja, mas ainda está muito no mundo. É um povo que está na missa, que comunga de Jesus, mas parece que nada mudou na nossa vida. De um relativismo que entrou dentro da igreja. De um povo que uma hora está na Santa Missa, mas daqui a pouco está nas coisas onde não há Deus. Será que de fato eu estou tendo uma experiência com Ele? Quem de fato é Jesus na minha vida? Será que realmente eu creio na sua existência? Então é na oração que eu vou encontrar com Ele. Mas também queria dizer que muitos desconhecem Jesus, também na existência da igreja, porque esse texto fala muito claro.
sobre a igreja. Que é uma das outras coisas que eu me preocupo como missionário. E o que eu tenho sentido muito no meu coração é levar o povo a amar a igreja também. Porque vocês já viram no catecismo falando sobre o Cristo Totus? O que é o Cristo Totus? Totus quer dizer todo, total. O Cristo todo é constituído pela cabeça e o corpo. Quem é a cabeça da igreja aqui de São Paulo? Jesus. E a igreja é o quê? O seu corpo místico. É o Cristo Totus. O Cristo todo. Quantos de nós também estamos dentro da igreja, mas não conhecemos a igreja? Quantos de nós estamos dentro da igreja e hoje uma das dificuldades que nós temos não é mais lutar com os inimigos que estão fora da igreja, mas o que mais causa dano são as pessoas que estão dentro da igreja, que questionam a igreja, que não faz o que manda a igreja. Quantos católicos estão dentro da igreja e não conhecem o Cristo Totus, o Cristo total, que é Ele e a igreja, uma única pessoa mística, dizia Santo Tomás de Aquino. A igreja católica e Cristo é uma única pessoa mística. Quantos católicos eu tenho visto dizer assim, não, menos igreja e mais Jesus Cristo? Católicos dizendo isso. E isso nos preocupa porque, quando eu digo não à religião, igual vi muitos, não precisa ficar pregando religião, tem que pregar Jesus Cristo. Gente, a palavra religião vem do latim, que significa religar. A religião é aquela que nos religa a Deus. E quem foi que fundou a religião católica? Jesus. Quando eu digo não à religião católica, quando eu digo não à igreja e sim a Jesus, automaticamente, lógico, eu creio que algumas pessoas, sem saber, elas também estão dizendo não a Jesus Cristo. Você quer entender como que Cristo e a igreja são uma única pessoa mística? Vocês lembram de Atos dos Apóstolos, capítulo 9? Quando Saulo se converte. Saulo está indo para Damasco, perseguir os cristãos, a igreja que está em Damasco. Jesus já tinha morrido, ressuscitado e estava nos céus. E quando Saulo está indo para Damasco, ele cai por terra e escuta uma voz. Os senhores lembram o que foi perguntado para ele? Saulo, Saulo, por que tu? Quem está perguntando isso para Saulo? Espera aí, mas Saulo estava indo perseguir a igreja em Damasco? Jesus já não estava no céu? A teologia católica nos ensina, através desse texto, que Jesus está dizendo que ele e a igreja são uma única pessoa mística. Perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Por que as portas do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja? Porque Cristo e a igreja são uma única pessoa. Uma única pessoa. Tanto que o Papa Paulo VI, agora santo, canonizado, ele diz que quem não ama a igreja, não ama Jesus Cristo. Então nós precisamos desconstruir esta mentalidade de quantos católicos que dizem assim, a igreja é uma placa. A igreja não é placa, gente, a igreja é Cristo. A igreja não salva ninguém, quem salva é Cristo, sim, mas Cristo e a igreja são uma única pessoa mística. A igreja salva por causa da cabeça dela, que é Jesus. Será que eu conheço a igreja? Será que eu amo a igreja? Será que eu conheço o Cristo Totus? Quem é a igreja para nós? Nós estamos dentro da igreja e talvez desconhecemos ela. Ainda há pouco, nós chegamos aqui, fiquei mais o Anderson lendo. Nossa, que saudade que eu estava, de estudar junto com o Anderson. Foram coisas que nós fizemos muito na nossa vida. Eu posso falar por mim e pelos, acho que uns 12, quase 13 anos que eu conheço o Anderson. A nossa maior alegria é estudar sobre a igreja. E o estudo nos levou a amar tanto a nossa igreja, que geralmente quando eu entro numa igreja que eu passo na frente da pia batismal, eu tenho o costume de beijar a pia batismal. Uma senhora da paróquia me viu beijando, sempre me via beijando a pia. E ela um dia me perguntou, Hélio, vem cá, por que você beija a pia batismal? Eu falei para ela, por 2 motivos.
Primeiro, porque o Papa Leão Magno disse que a pia batismal é como o útero de Nossa Senhora. E é ali que nós somos gerados como membro de Cristo. Ela não gerou a cabeça da igreja? Uma mulher não pode só dar à luz uma cabeça, diz São Luís. Isso seria uma monstruosidade na lei natural e também na lei espiritual. Onde foi gerado a cabeça da igreja, é gerado o membro, o corpo da igreja. Por isso a pia batismal é chamado de útero de Nossa Senhora. Eu falei para ela, segundo, porque eu amo ser católico. Porque a minha maior alegria é ser católico. Na segunda pregação talvez nós podemos falar sobre isso. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria de pertencer à igreja do Deus vivo. A alegria de estar numa igreja que foi construída sobre o sangue dos mártires. De uma igreja que nos alimenta com a carne e o sangue de Jesus. A alegria de ser católico. Mas quantos de nós não portamos esta alegria porque não conhecemos a igreja? Nós não conhecemos o Cristo total. Nós não temos noção do que é estar na barca de Pedro. O que foi que Jesus disse para Pedro? Tu és Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a... Jesus disse a minha igreja ou as minhas igrejas? A minha igreja. Você lembra quando no Evangelho fala que havia outras barcas e que o milagre aconteceu na barca de quem? Na de Pedro. Todos os outros abandonaram a barca para estar na barca de Pedro. Que alegria, eu estou na barca de Pedro, que é a igreja católica. Então eu preciso conhecer a minha fé. Eu preciso conhecer o Cristo todo, o Cristo total, porque senão eu posso estar na igreja, eu não conheço Jesus, eu não conheço a voz de Jesus, mas eu também não conheço a casa, a igreja. Eu não conheço o Cristo totus. Então o que nós estamos fazendo da nossa fé? Porque, gente, não é errado eu e você ir num encontro para pedir uma cura, para pedir uma libertação, mas eu posso ser verdadeiro com vocês, sim ou não? Sim. É outra preocupação que eu tenho. Nós católicos temos o Cristo totus e nós entramos na igreja para pedir tudo, mas na verdade nós não pedimos nada. Os católicos acham hoje que a igreja católica é como a pizzaria da esquina da minha casa. Eu entro, pego o cardápio, Jesus é o garçom, né? E eu peço, ele tem que me dar as coisas. Só que nós só pedimos graças ligadas a esse tempo, que são chamados de graças temporais. Por exemplo, eu ser curado de um câncer, eu estou salvo? Imagina que tristeza eu ser curado de um câncer, para no final da minha vida, a minha alma ser precipitada no inferno. Se eu era paralítico e eu voltei a andar, isso quer dizer que eu estou salvo? É errado pedir graças temporais? Mas é loucura não pedir graças atemporais. O que Cristo tem para nos dar é muito mais do que uma cura de câncer, do que uma cura disso ou daquilo. Devemos pedir isso. Mas já pararam para pensar o que Deus tem reservado para nós? É aquilo que São Paulo diz: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e o que o coração do homem jamais imaginou. Ele tem muito mais para nós. Que é o, sabe o que? Depois de ser a igreja militante, Deus queira que a gente seja a igreja padecente, porque do purgatório já está salvo, para futuramente ser a igreja triunfante, para estar com Ele no céu para toda a eternidade, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza. Já pararam para pensar? Por isso os santos foram capazes de morrer por Jesus. Por isso os santos foram capazes de morrer pela igreja. E hoje eu fico olhando e eu questiono primeiramente a mim, mas eu pergunto: Jesus, onde estão as pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas? Onde estão os novos Francisco de Assis,
que passou a noite inteira diante do Jesus sacramentado chorando. A sua única oração era: o amor não é amado, o amor não é amado. Onde estão essas pessoas que amam a Deus assim? Hoje nós somos católicos que a primeira provação eu abandono a igreja, a primeira dificuldade eu blasfemo contra Deus, a primeira provação eu estou murmurando. Os santos se alegravam em poder sofrer por causa do nome de Jesus. Isso a gente vê desde os apóstolos. Lembra que Pedro e João foram presos e saíram do sinédrio, felizes por padecer pelo nome de Cristo? Onde estão esses católicos? Mas não, estamos virando uns católicos protestantizados. Tudo é glória. Eu quero só a glória de Deus, né? E esquece que ninguém vai chegar no Cristo glorioso se não passar pelo Cristo crucificado. Esquece que nós somos a igreja da cruz de Cristo. Eu me preocupo com isso, porque se eu não sou capaz de suportar um pequeno sofrimento, como é que eu vou suportar aquilo que há de vir sobre a igreja? Aquilo que o catecismo fala, que a igreja vai passar por uma provação tão grande que muitos vão até perder a fé. Então, se eu não amar Jesus, se eu não amar a igreja, eu vou ficar pelo caminho. E isso não deve acontecer, gente, na nossa vida. Por isso, ame a Deus. E que não seja uma moça que vai me arrancar desse amor, que não seja um rapaz, que não seja qualquer dificuldade que vai fazer eu voltar atrás. Nos encontros é bom, o Espírito Santo age, é um momento de consolação, a gente chora, a gente diz que ama a Deus, que quer estar com Ele, que vai morrer com Ele, mas nós não podemos fazer como Pedro, que também disse tudo isso, mas negou Jesus. Por que que eu estou aqui? Por que que eu estou seguindo Jesus? Não é por causa de milagre, eu estou seguindo Ele por aquilo que Ele é Deus. Porque você vê, se fosse curandeiros que tivesse aqui, essa igreja estava lotada. Mas para falar de doutrina, para falar de igreja, poucas pessoas vêm. E milagre não vai segurar ninguém na igreja, gente. Milagre não vai salvar ninguém. Judas viu ou não viu todos os milagres que Jesus fez? E como é que terminou a vida de Judas? O que vai segurar o povo é o amor. Lembra do que quando São Paulo fala sobre os carismas? A diversidade de dons, desde o capítulo 12 de 1 Coríntios até o capítulo 14. Mas no capítulo 13 ele fala: aspirai o dom maior. Qual é o dom? O dom da caridade, o dom do amor. Todo mundo quer orar em línguas, todo mundo quer profetizar, todo mundo quer ter o dom de ciência, de cura, tudo por vaidade. Mas quem pede a Deus o dom de amar? De amar a igreja, de amar Jesus, de sofrer com Jesus, de completar na nossa carne a tribulação que faltou na de Cristo, de sangrar com a igreja, para a vida dos santos, do tempo de perseguição da igreja, por exemplo. Gente, eu fico vendo exemplo de santos jovens. Pegaram um rapazinho, botaram assim uma faca no pescoço dele e falaram assim para ele: nega Jesus e a igreja, ou nós arrancamos a sua cabeça. Meu Deus do céu, fosse um jovem de hoje, né? Sabe o que aquele jovem disse? Ele falou bem assim, que não iria negar, e ainda disse com alegria, que a alegria é perder a minha cabeça nessa vida, para vê-la coroada no céu. Cadê o povo que ama Jesus assim? Pegaram um outro jovenzinho indo para a igreja, os soldados tudo armado, falaram para ele: jovem, para onde você está indo? Ele disse: estou indo para a igreja. Os soldados disseram: não tem mais igreja, nós matamos o seu bispo. Ele parou de caminhar? Não, continuou caminhando. Jovem, para onde você está indo?
Ele disse para a igreja: não tem mais igreja, nós matamos o seu pároco. Ele parou de caminhar? Não, continuou caminhando. Rapaz, para onde você está indo? Para a igreja. Ele disse: não tem mais igreja, matamos todo mundo que estava na paróquia. Aquele jovem continuou caminhando. O rapaz impuseram a arma e falou: você não está nos escutando? Para onde você está indo, rapaz? Ele disse: para a igreja. Já te falei, não tem mais igreja, matamos todo mundo. Aquele jovem bateu no peito e disse: eu sou a igreja de Cristo. Onde estão essas pessoas? Por isso a minha outra preocupação é: tem gente que ama mais pregadores do que a igreja. Você não tem que seguir nós somos pregadores, vocês têm que seguir a igreja. Tem gente que ama tal ministério de música, tal comunidade, porque ela agora está no momento, mas que vai contra a igreja. Na comunidade, eu não gosto de falar, mas eu sou o fundador, né? Lembro que eu falei membro de comunidade. Mas eu falo para os membros da comunidade: se algum dia eu cair na loucura de ficar com aos ensinamentos de Jesus Cristo, que ama as almas, que faz missão não para ser bajulado, para receber aplauso, mas que faz missão para o bem da igreja, que faz missão para a salvação das almas. Onde estão esse povo? Será, meu Deus, que nós pregadores, que nós missionários, não pensamos mais nas máximas eternas, no mistério da morte, que vamos ter que comparecer diante de Cristo, que vamos ter que prestar conta de todas as pregações que fiz? Será que os missionários hoje não entendem que ser missionário não é ser mercenário? O que nós estamos fazendo na igreja, gente? O que é ser católico hoje? Eu sei, tem coisas que é difícil na igreja, mas será que eu estou disposto a morrer por ela? A gente fica olhando a vida dos santos. Meu Deus do céu, como os santos amaram a igreja. Como não irei amar a minha mãe, que me deu a graça de nascer para o céu? O nosso batismo, meu Deus do céu, nós deveríamos comemorar muito mais o nosso batismo do que o dia que nós nascemos mesmo, porque nós nascemos afastados da graça de Deus, nós nascemos em um estado de inimizade com Deus. Lá em casa eu gosto de batizar os meus meninos no rito antigo. Olha, eu não sou tradicionalista louco, hein? A gente ora em línguas e tudo, mas Santa Missa é Santa Missa, grupo de oração é grupo de oração. Mas por que eu gosto do rito antigo? Gente, o rito antigo começa o batismo do lado de fora com a porta fechada. Tem 3 orações de exorcismo sobre a criança. O que significa a porta fechada? Que nós fomos expulsos do paraíso. Ali já se tem uma oração, se abre as portas. A gente entra dentro da igreja, é a coisa mais bela, o rito antigo. Eu nasci para Deus no batismo. No batismo eu fui incorporado. Por isso Santo Agostinho dizia que nós devemos ter a alegria de se tornar em Cristo, de se tornar um só corpo com Ele. Então eu preciso ter consciência de quem é Jesus e de quem é a igreja. Porque o que Jesus prometeu para esta igreja? Que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vive a dificuldade do seu tempo. Em todo tempo a igreja enfrentou uma dificuldade, mas nada foi capaz de destruir a igreja. E não é a dificuldade do tempo que nós estamos vivendo que também vai destruir a igreja. A certeza que nós temos é que a igreja vai passar assim pelo mesmo caminho que Jesus, o Calvário,
mas a certeza também do triunfo da igreja. A certeza de que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. A certeza de que tudo que esta igreja desliga aqui na terra será desligada no céu. A certeza que tudo que essa igreja liga aqui na terra também será ligada no céu. A autoridade que Deus deu a essa igreja. Então, amados, como não amar a igreja? Olha, vamos pegar aqui algumas coisas bonitas. Santo Inácio de Antioquia, no ano 107, olha só. Onde está Jesus Cristo? Aí está a igreja católica. Lembra do que a gente falava? Cristo e a igreja são uma única pessoa. Aonde está Jesus Cristo? Aí está a igreja católica. Olha que bonito São João Crisóstomo. Não te afasta da igreja. Nada é mais forte do que ela. Ela é a tua esperança, o teu refúgio. Ela é mais alta do que o céu e mais vasta do que a terra. Ela nunca se envelhece. Olha que coisa extraordinária, Santo Hipólito. A igreja é o lugar onde floresce o Espírito. Você vê que agora o pessoal está falando muito de avivamento. Eu não sou contra isso, gente. Desde que seja um avivamento católico. Aonde é que floresce o Espírito? Na igreja. Tem uma frase aqui de Santo Agostinho, deixa eu ver se eu acho, que vai dar para a gente entender muito bem isso. Olha só. Onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. Na medida que alguém ama a igreja, é que possui o Espírito Santo. Tanto o homem será mais cheio do Espírito Santo, conforme ele ama a igreja. Mas a gente está vendo uma onda de avivamento protestante, onde as pessoas só escutam coisas protestantes, copiam pregações de pastores protestantes, onde as pessoas querem rezar igual protestante. Vamos continuar aqui. Tanto o homem será cheio do Espírito Santo, como ele ama a igreja. Alguma dessas pessoas nem nos chama para os seus eventos. Fala que esse negócio de ficar falando de doutrina, aqui a gente clama é o fogo só presta se for alto. Quando essa pessoa me disse isso, não vem falar aqui, Hélio Maria, de doutrina, eu só lembrei de São Paulo, que disse o quê? Chegará um tempo que os homens não suportarão o quê? A sã doutrina da salvação. Continuando. Além do homem, tanto será cheio do Espírito Santo, como ele ama a igreja. Olha o que ainda diz Santo Agostinho. Faz corpo de Cristo, se faz corpo de Cristo. Se quereis viver do Espírito de Cristo. Somente o corpo de Cristo vive do seu Espírito. Quer viver um verdadeiro avivamento? Seja católico. Quer viver do Espírito de Cristo? Se torne corpo de Cristo. Porque como diz Santo Agostinho, somente o corpo de Cristo vive do seu Espírito. Aí sim, nós vamos ter uma verdadeira experiência com o Espírito Santo. Uma verdadeira efusão do Espírito Santo. Aí sim nós seremos cheios do Espírito Santo, que foi o testemunho da... É PET que fala? 40 anos de renovação carismática católica, eu e o Anderson Reis, lá na Canção Nova, abraçados, chorando junto. Porque aquela mulher disse que quando ela queria ter uma experiência de Pentecostes, ela percebeu que quem estava na sala do cenáculo? Quem estava na sala do cenáculo? Eita, meu Deus, só de falar Nossa Senhora o coração estremece. A minha princesa estava lá, a Virgem Maria. Então ela disse que elas rezavam muitos rosários. Depois ela vai diante de Jesus sacramentado e ela pede uma experiência com o Espírito Santo. Ela teve uma experiência tão forte que o sapato saiu do pé dela. Ou seja, tinha Nossa Senhora, tinha a Eucaristia, que é Jesus sacramentado, e depois ela foi até o Papa São João Paulo II. E antes de chegar no Papa São João Paulo II, ela rezou e disse assim: Senhor, se o Papa falar que tudo isso que eu estou vivendo é uma ilusão da minha cabeça, eu renuncio tudo isso e fico com a igreja. Tanto o homem será cheio do Espírito Santo, como ele ama a igreja. Nós precisamos voltar às nossas origens.
Lembra dos carismáticos com a Bíblia na mão, o rosário no braço? Tem lugares que nem se reza mais o texto para Nossa Senhora. O que nós estamos fazendo dentro da igreja? Será que eu estou na igreja? É quando chega um membro lá da comunidade e fala assim, ó, eu quero namorar com fulana, pode? Eu falo, quem é a menina? Ah não, ela é da igreja, já me falam assim, né? Para ver se já deixa. Aí eu pergunto, sim, ela é da igreja, mas ela é igreja? Porque não basta só ser da igreja, é necessário ser igreja. É necessário estar com ela, ser uma só carne com ela. Porque nós somos a igreja. E por nós somos a igreja, nós podemos dizer como São João da Cruz, nós somos a esposa de Cristo. E nós precisamos ser uma só carne com Ele. Gente, a teologia do matrimônio é tão bonito, que São Paulo diz lá em Efésios, que ele compara entre um casamento, não é assim que ele fala? Quando que o homem e uma mulher no sagrado matrimônio se tornam uma só carne? No ato conjugal. É consumado o sacramento do matrimônio. Quando nós nos tornamos uma só carne com o esposo da nossa alma? Quando nós comungamos. O que é o ato conjugal? É o esposo que nutre e alimenta o corpo da sua esposa com o seu próprio corpo. É a esposa que nutre e alimenta o corpo do seu esposo com o seu próprio corpo. Cristo, esposo, alimenta o corpo da sua esposa com o seu próprio corpo quando nós comungamos. Nós nos tornamos uma só carne com Ele. Veja como a igreja é fundamental e necessária para a minha união com Deus. Para mim ter uma experiência verdadeira com Ele. Porque o que foi pedido para nós que já abraçamos o matrimônio? Que Jesus disse, citando desde lá de Gênesis: por isso o homem deixará quem? Seu pai, sua mãe, e se unirá à sua esposa, e se tornarão o quê? A teologia espiritual ainda falando, teologia do corpo, sobre o sacramento do matrimônio, que é uma imagem da união de Cristo com a igreja. Cristo é aquele que deixou a casa do Pai no céu, a casa da mãe na terra, para se unir à sua única esposa, que se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Uma só carne com ela. Então eu preciso conhecer esta igreja. Eu preciso conhecer Jesus Cristo. Eu volto ao início da pregação. Eu não posso ser como Samuel, que estava no templo, na casa de Deus, mas não conhecia a voz de Deus. Eu preciso estar na igreja, mas conhecer aquele que me chamou. Eu preciso estar na igreja, mas conhecer aquele do qual eu sou uma só carne com Ele. Daquele do qual eu me tornei corpo dele, membro dele, no sacramento do batismo. Porque é isso, amados, que vai nos manter em pé. Se tornando uma só carne com Ele na comunhão eucarística. Mas também através da oração, tendo um encontro pessoal com Ele. Olha o que diz mais aqui os santos. Santa Catarina de Sena: tenho a certeza de que quando eu morrer, a única causa da minha morte será o meu amor pela igreja. Ainda dizia Santa Teresa d'Ávila: eu sou filha da igreja, em tudo me sujeito que professa a Santa Igreja Católica Romana, em cuja fé vivo e afirmo, vivo, viver e prometo viver e morrer por ela. Será que nós estamos vivendo isso? O que nós estamos fazendo na igreja? Vamos fazer um exame de consciência. O que é ser católico hoje? Será que ser católico é ocupar mais um banco da igreja? O que eu faço por ela?
Onde está o meu amor pela igreja? Gente, por isso eu sou apaixonado pela vida dos santos, porque é difícil você ler um livro de santo. É impossível você assistir um filme de santo e você não terminar em lágrima. No desejo também de querer ser santo. No desejo também de consumir a sua vida como os santos fizeram, por amor a Jesus. Por amor à igreja, nas coisas mais simples. Por exemplo, você pega Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que tinha inveja. Você sabia que o santo tinha inveja? Santo Afonso na igreja rezando, adorando, ele dizia que tinha inveja, sabe do quê? Das velas. Porque as velas um dia não vai acabar, gente. Só que ele dizia, essa vela vai acabar diante de Deus. Santo Afonso dizia assim, Senhor, eu tenho inveja das flores, porque essas flores um dia vão murchar, vão morrer, vão acabar, mas elas vão morrer e vão acabar diante de Deus. Eu gosto de ir na missa de manhã, na minha paróquia, porque de manhã vai mais os idosos. Eu fico vendo, tem idosos que chegam se arrastando na igreja, gente. Não sei porque na minha paróquia a adoração não é na quinta, é na sexta-feira. Não sei porquê, desde quando eu entrei na igreja é assim. Eu vou para a adoração só para chorar vendo aqueles idosos adorando. Sabe qual é o maior sonho da minha vida? Eu não sei quantos anos eu vou viver, mas se Deus me der a alegria de chegar a uma idade avançada, vendo os meus filhos tudo criado, meus netos, quem sabe bisneto, com nenhum fio de cabelo mais preto no meu cabelo, ser um sábio ancião da igreja, e no meu colóquio com Ele, na minha experiência com Deus, entre lágrimas e soluço dizer, Senhor, ainda estou aqui. Esse é o maior sonho da minha vida. Eu fico vendo aqueles idosos, nossa, chega na igreja, o que eu faço para estar na igreja? Eu fico vendo aqueles idosos se arrastando todos os dias para não perder uma santa missa. O que eu faço para também não perder a minha experiência com Deus? Para estar na presença de Deus, eu levava a comunhão. Quando eu fui ministro extraordinário, Deus me deu a graça de levar a comunhão para uma santa. Gente, eu ficava pensando, meu Deus do céu, né? Eu tenho que levar uma palavra de conforto para ela, uma palavra de incentivo. Era ela que me dava incentivo. Era eu muitas vezes que saía da casa dela chorando. Eu chegava lá, ela já começava a chorar. Falou, ai meu Deus, hoje eu não posso ir mais a ter um encontro, sim. Mas é o Senhor que vem ao meu encontro. Eu perguntava para ela, como é que a senhora está hoje? Ela falou, Hélio, eu estou bem. Eu não vejo a hora dele vir me buscar. Eu ficava olhando assim, uma certeza do céu. E nós? O que nós fazemos pela igreja? O que eu faço para estar na igreja? Hoje qualquer coisinha eu nego Jesus. Qualquer provaçãozinha eu nego a igreja. Nós somos aqueles católicos com aquela fé que me dá, meu Deus do céu, dá agonia. Aquela fezinha cheia de não me toca. Ah, eu não vou mais na igreja porque o padre não me acolheu, porque fulano não me agradeceu, porque não fizeram isso e aquilo. Gente do céu, não é tempo de ter essa fé. É tempo de amar a Deus acima de todas as coisas. E quando eu falo de amor, gente, não estou falando desse amor que o mundo prega. Eu estou falando de amor mesmo. Essa palavra que está tão desgastada, eu estou falando de um amor que chega a doer. Sabe quando a gente era novinho, aquele primeiro amor que doía? Estou falando disso. Aquele amor por Deus que dói. Aquele amor que nós vivemos aquilo que o Dunga canta, quem ama, com o amado quer estar. Aquele amor que chega a doer quando eu falto uma santa missa. Aquele amor que me chega a doer quando à noite eu falo e penso, meu Deus do céu, eu corri tanto, hoje eu nem sequer falei com Deus.
aquele amor que me leva a chorar quando eu não pude comungar Jesus, aquele amor que me leva a chorar quando eu me afastei das Sagradas Escrituras, aquele amor que me leva a chorar quando eu ofendi a Deus com o meu pecado. Estou falando deste amor. Aliás, quer saber o que é amor? Olha para a cruz. É desse amor que eu estou falando, dessa renúncia, dessa entrega. Só pode verdadeiramente morrer por Deus quem realmente entendeu que Deus morreu por ele. De entender o que é o amor. Eu lembro quando eu estava me preparando para casar, você vê, a igreja um tempo atrás fez um sínodo das famílias, preocupado porque o divórcio só aumenta, infelizmente vai continuar aumentando, porque o problema está onde? Na formação. Um padre para casar com a igreja, dependendo da formação dele, é de 8 a 12 anos. Como é que eu vou casar com uma pessoa para o resto da minha vida? Eu vou fazer um curso de metade de um dia, ou um dia, 2 dias, sei lá. Em Brasília tem um lugar que, nossa, dura 6 meses, tem gente que desiste de casar no curso. Fala assim, nós não estamos preparados para isso. Tinha que ser assim, gente. Então o que eu combinei com a minha esposa? Nós vamos estudar por fora. Daqui até aqui no catecismo fala do matrimônio. A gente começou a procurar vida de santos que foram casados. Procuramos livros do professor Felipe Aquino. Fomos lendo um monte de livros. E no período do noivado, a família dela nunca foi muito de me aceitar. A gente tinha acabado de noivar, estudando o que era o casamento, o que era o amor. Eu cheguei na casa da avó dela, meu Deus do céu, acabaram comigo. Enquanto estava acabando comigo, tudo bem. Só que aí começaram a humilhar ela na minha frente, eu já não aguentei aquilo. E nem aceitei aquilo, não briguei, não discuti. Mas eu levantei e falei assim para a avó, tchau para a senhora, tchau para o senhor, tchau. E deixei a outra pessoa gritando lá, falei, eu vou embora porque eu não vim aqui para isso. E a minha esposa, né, Solange, a Sol, ela me acompanhou até em casa. E ela disse a coisa mais importante para mim, que nós iríamos casar. Ela chorando, olhou para mim e disse assim, tá vendo, amor? Eu sou uma cruz na tua vida. Eu segurei nas mãos dela. Eu também estava chorando, vendo ela chorar. Mas no meio daquele choro brotou um sorriso. Eu enxuguei a lágrima dela e disse, amor, se você é uma cruz na minha vida, eu quero morrer como Jesus, grudado na minha cruz, porque eu te amo. O que é o amor? É isso. Isso é o amor. Comparando com a igreja, nós somos a esposa de Cristo. E é assim que eu preciso amar a igreja. Por isso, quando eu fiz uma missão em Brasília mesmo, voltando para casa, ela estava doente, com uma gripe forte. A minha cunhada falou assim, eu estou indo levá-la no hospital. Eu falei, dá licença, eu casei com ela, eu sou o marido dela, quem cuida dela sou eu. Se você quiser ir comigo, você é bem-vinda. Mas por quê? Porque nós entendemos o que é o amor. Cada pré-natal eu estou junto, minha esposa vai ganhar neném, eu estou junto. Porque nós somos uma só carne. Esse dia ela passou mal, eu falei, não morre não que eu te ressuscito no tapa. Não vai me deixar aqui com 5 meninos, Moisés, imagina, né? Não morre não que eu te ressuscito no tapa, né? Eu falei, não, nós temos que criá-los ainda, né? E é assim, nós não somos a igreja? É assim, esposa, que nós devemos amar o esposo. Por que nós não devemos ter medo de amar a igreja? Porque São Paulo foi claro em Efésios, que Cristo amou tanto a igreja que morreu por ela. Se Jesus morreu por ela, por que eu não vou morrer por ela? Se Jesus sangrou por ela, por que eu não vou morrer por ela? E a igreja, onde a igreja nasceu? Está lá no catecismo, citando Santo Ambrósio, assim como Eva, a esposa de Adão, nasceu do seu lado, de Adão adormecido, a igreja católica, a esposa de Cristo, nasceu do lado do Adão, do novo Adão adormecido no madeiro da cruz. Nós nascemos do lado dele, do seu peito aberto,
Então eu preciso amar essa igreja. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando aqui? Amar a igreja. Porque estar unido com a igreja é estar unido com Jesus. Lembra de Santo Tomás de Aquino? Cristo e a igreja são uma única pessoa mística. Por isso é uma contradição alguém dizer que ama a igreja, né? Aí está lá assim, né? Cristo cabeça. Ô Jesus, eu te amo, sou capaz de morrer por ti, você é a razão do meu... E faca no corpo de Cristo, quem é que entende isso? Ataca o corpo de Cristo, fala mal do corpo de Cristo. Então, para a gente rezar agora, recapitulando, que a partir de hoje não sejamos mais como Samuel. Estamos no templo de Deus, mas não conhecemos o templo de Deus. Estamos na casa de Deus, mas não conhecemos a Deus. Vamos ficar em pé para a gente rezar? Fecha teus olhos. Na sua maneira de rezar, como você reza. Se você quiser pôr a mão no coração, põe. Se você quiser levantar os seus braços, você levanta. Se você quiser se ajoelhar, ajoelha. Da sua maneira de falar com Deus. Mas eu te convido agora a você pedir esta graça ao Espírito Santo de Deus, de tomarmos posse do que é ser a esposa de Deus, de ser uma só carne com Ele, de sair daqui amando a Deus acima de todas as coisas, de pedir esse dom que São Paulo dizia: aspirai o dom maior, o dom do amor, o dom da caridade. Pedir isso: eu quero amar, Senhor, sobretudo o Senhor, amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a minha fé católica, amar a igreja, chorar com a igreja, sangrar com a igreja, dar a vida por ela, dar a vida para Jesus. Ter essa experiência verdadeira com Ele, como os santos tiveram. Os santos tiveram uma experiência com Deus, foram capazes de deixar tudo. Maria Madalena foi capaz de deixar tudo. Houve santos que deixaram tudo, foram capazes de viver na caverna, nos mosteiros. Os santos que renunciaram tudo, se eu ainda sou muito mundano, é um sinal que eu ainda não tive uma verdadeira experiência com Deus, de estar apaixonado por Ele, de querer somente a Deus. Por isso solta a tua voz agora, vai pedindo essa graça. Fala: Jesus, eu quero te amar ainda mais, Senhor. Dilata meu coração nesta manhã, que eu possa te amar ainda mais, Senhor. Que eu possa amar ainda mais a minha fé, que eu possa amar ainda mais, Senhor, a igreja.